Olá, eu sou Vânia Batista. Eu sou Marcelo Rodrigues. E esse é o nosso podcast. Esse podcast vem falar sobre melhoria contínua, sobre gestão e operação enxuta, sobre produtividade, planejamento, liderança e estratégia. E lembrando que é um oferecimento do Gemba Group. Para quem não conhece, o Gemba Group é uma empresa de consultoria, treinamentos, capacitação e soluções em EAD. E hoje eu estou aqui com a Clara, da Cautim Fertilizantes, e nós vamos falar sobre aumento de performance produtiva. Vem pro Gemba com a gente? Bom, o Marcelo está aqui com a gente nesse podcast, nesse episódio, porque também foi o consultor que puxou o projeto, de aumento de performance e produtividade lá na Cautim Fertilizantes. E a Clara está aqui para contar como é que foi esse case, falar um pouquinho sobre a Cautim, uma empresa que está ligada diretamente ao agro, A gente sabe a importância do agro no nosso país, mas fala um pouquinho de você, do teu trabalho lá na Cautim. Você é diretora administrativa na Cautim, está há 8 anos desde o início, da empresa. Conta um pouquinho sobre a Clara. Maravilha, Vânia. Obrigada pelo convite, pessoal, para estar aqui falando com vocês. Então, vamos lá, falando um pouquinho da Clara. Eu sou engenheira civil de formação, trabalhei um tempo na área, mas acabei migrando aí em 2016 para trabalhar na Cautim, e trabalhei em várias áreas lá dentro, no financeiro, no administrativo, RH, com um pouco de tudo, Hoje, as áreas que ficam comigo são a parte de talentos humanos, O pessoal chama de recursos humanos, normalmente a gente intitulou talentos humanos, a parte de jurídico e também a parte de facilities e investimentos, E tô migrando aí para uma posição um pouquinho maior aí, que é olhar para a operação como um todo. O Nicolas brinca de dar uma olhada da porta para dentro, porque ele tá cada vez mais migrando, para a posição mais estratégica da empresa. O Nicolas é nosso CEO e fundador também da Cautim. O Nicolas fundou a Cautim com o pai dele, lá em 2015, Então a empresa hoje aí tá com 8 anos, e viemos aí de vários desafios, várias superações, Mas a Cautim vem crescendo a cada ano, vem se desenvolvendo a cada ano, e a gente está bastante orgulhoso aí com os números que a gente vem alcançando. Você comentou que você é engenheira de formação. Você teve algum contato? Como que foi o teu contato com o Lean, Os teus primeiros contatos com a filosofia de gestão Lean? Então, vamos lá. Quando eu fiz engenharia, eu fiz engenharia de produção civil, Então, eu tive um pouco de contato na área de produção, lá na faculdade, um pouquinho com esse contato com o Lean. Fiz também depois uma pós-graduação de gestão por processos e da qualidade, então também tive um novo contato com o Lean depois, mas a gente teve, de fato, um contato mais próximo mesmo e na prática do Lean quando a gente trouxe a Gemba para fazer esse projeto com a Cautim lá em 2021, Então é aí que a gente, de fato, começou a olhar e principalmente olhou dentro, da Cautim, do Lean na prática, do Gemba ali, Uhum. Então foi ali que a gente teve esse contato. Eu lembro que na época que a gente iniciou, nossas aproximações, eu lembro que em uma das conversas você falou: Vânia, a gente tá com um monte de pedido encarteirado e a gente precisa aumentar a performance, a gente precisa produzir mais, a gente precisa melhorar a nossa produtividade. E aí eu fiquei pensando, é um problema bom, Toda empresa quer poder dizer, olha, eu tenho que produzir mais porque eu estou vendendo muito, a empresa está crescendo muito, um monte de pedido encarteirado, e significa que estava indo tudo bem no que diz respeito ao principal de uma empresa, que é vender, para poder produzir. E é um problema bom, mas que também traz outro problema, Se eu não atender, como é que fica, a minha imagem perante os meus clientes? E aí, o risco até de perder o cliente, Corre o risco até de... Quando você vai para o mercado e você não está preparado para atendê-lo, o mercado às vezes é malvado, Ele não te dá a segunda oportunidade, Ele vai para o concorrente, se o concorrente atendeu bem, você abriu o precedente, para ele atender melhor que você. Então, esse é um problemão, E conta um pouquinho daquele momento, Clara. Como é que foi esse momento em que como você falou, a gente chamou a Gemba para poder resolver o problema de performance produtiva, mas que momento que estava a Cautim naquele momento? Vamos lá, a gente, falando um pouquinho de números, pensando em crescimento, então a Cautim lá no começo de 21, ela tinha cerca de
40 a 50 colaboradores, pensando em time interno e time externo que estava no campo vendendo os produtos, né? A gente é uma indústria de fertilizantes, né? Então, a gente tem o time que tem que estar ali no campo, né? Então, a gente tinha esse cenário de 50 pessoas na época, uma linha de produção, né? E mesmo assim, desde que a gente começou lá em 2015, né, 2016, até 2021, a gente veio ano após ano crescendo, todos os anos em faturamento, em questão de pessoas. Hoje a gente já tem quase 200 pessoas aí trabalhando com a gente, né? Então, a gente teve um aumento bem significativo em pouco tempo. Lá nessa época, a gente estava num cenário ótimo, né, em que a gente teve, que é o problema bom, né, então a gente tinha muito pedido em carteira, só que a produção começou a não corresponder àquele mesmo ritmo que o campo veio trazendo na época, né, então a gente tinha bastante pedido em carteira e não tinha todo aquele rendimento de produção que a gente precisava, né, e o nosso mercado ele é muito sazonal, então a gente carrega muito, leva muito produto para o cliente, principalmente ali de julho, agosto até outubro, metade de novembro. Então, a gente tem que ter muita produtividade nessa época do ano, estocar produtos, ter muita produtividade nessa época do ano, para conseguir entregar e fazer um ano, né? O ano basicamente, grande parte do ano é nesses meses, né? Então, a gente precisava que acontecesse e a gente não tinha outro momento, então, e as coisas elas acontecem um pouco em cima da hora, né, então os pedidos vão vindo ali por junho, julho, e aí que você vê que, opa, de fato eu tenho esse volume em carteira e agora eu preciso entregar. E aí que foi o desafio de a fábrica, então, atender a demanda do campo e a gente conseguir entregar aquilo ali. A gente precisou trazer a Gemba ali para ajudar a gente, né? A gente já tinha começado alguns processos ali, começar a olhar o que a gente pode fazer aqui na indústria para melhorar. E a Gemba veio a somar com isso e olhar para os nossos processos, olhar, né, para as nossas áreas ali, Fabris mesmo, e ver o que a gente poderia trabalhar ali para poder entregar o número que estava batendo ali, né, na porta. Marcelo, para você que pegou esse desafio, esse projeto, que era de curto prazo, a gente tinha 80 horas. Nós tínhamos 80 horas para praticamente dobrar a produtividade, né? Foi um número para 70%, né, de aumento de produtividade. Como é que foi esse desafio, Marcelo? Foi bem interessante, primeiramente porque eu não tinha tido ainda a experiência, né, de trabalhar num processo como aquele que a Cautim estava trabalhando. Eu lembro que a primeira vez que eu fui visitar a cidade, né, Rio Branco, eu achei bem engraçado pela questão do calcário ali na região, né, onde você passa tem muito calcário, assim, você vê isso o tempo todo. Achei interessante já logo na entrada da cidade. E aí fomos lá fazer o trabalho. Quando conheci a empresa, eu entendi que o desafio era bem interessante. Porém, era uma empresa, como era uma empresa nova, uma empresa jovem, né, ainda evoluindo nos seus processos, a gente chama de grama alta, né? Ou seja, você não precisa de muito esforço para que o resultado aconteça. A gente precisa organizar algumas coisas. Então, a percepção logo de cara foi, cara, não vai ser difícil a gente alcançar um resultado melhor aqui rapidamente. Tanto que eu lembro que a gente começou, a primeira coisa que a gente fez na empresa foi, vamos medir hora a hora. Foi a primeira coisa, vamos medir hora a hora para ver o que está saindo. E saía em torno de 5, 6 toneladas ali por hora. Isso no primeiro dia. Aí nós fizemos algumas iniciativas, reunimos o pessoal, criamos um quadro de gerenciamento diário para fazer algumas medições e começamos a trabalhar no hora a hora. Eu lembro que mais ou menos no quinto dia, sexto dia, assim, trabalho, hora a hora já estava batendo 10 em média. Chegou a bater 11, 13, quase dobrou, né? Era de 6, 7 ali. Chegou a dobrar, assim, de um dia para o outro, porém uma média de 10. E aí a gente falou, poxa, é possível alcançar uma quantidade maior, não é? Mas aí eu vejo, assim, que um grande diferencial naquele momento foi a participação da equipe, né? Como as pessoas entenderam as iniciativas, né? O próprio Nicolas, como responsável ali, estava sempre com a gente nas reuniões diárias, né? Então a gente fez aquela puxada junto com a equipe. E aí trabalhos de estabilidade básica, entendeu? Máquinas funcionando adequadamente, métodos definidos, que eu achei até legal depois ela falar um pouquinho sobre a parte de padronização, materiais adequados, né, para realizar o trabalho, e uma mão de obra também entendendo qual é o papel da mão de obra para que aquilo acontecesse continuamente, sabe? E aí a gente teve iniciativas de manutenção também, algumas tratativas necessárias para garantir o mínimo de estabilidade.
E muita conversa, porque o pessoal lá era carente também de algumas conversas técnicas assim de alinhamento. E eles fizeram um trabalho muito bem feito que em muito pouco tempo a gente conseguiu ali um índice de até 70% de aumento, que foi gradativo, foi subindo, né, para que a empresa pudesse entregar melhor. Então foi um desafio interessante. Como é que foi esses métodos que ele comentou para vocês chegarem nesse resultado? Vamos lá, né? Até falando um pouquinho das pessoas antes, né? Que o Marcelo encontrou lá, eu acho que é uma coisa legal de falar que a gente tem um time bastante participativo, a gente teve até que pouca resistência, né, Marcelo? Acho que a gente tem um time muito legal que normalmente gosta de participar das melhorias. E aí envolveu tanto o pessoal de produção quanto o pessoal de manutenção, né? A gente tinha, olhando um pouquinho para a padronização, a gente tem um dos processos lá que se chama o processo de goma, né? Basicamente é uma goma mesmo, é misturar água com um polímero e você transforma aquilo ali numa goma para injetar dentro do processo. E esse processo a gente trabalhava em escalas, trabalha até hoje em escalas, né? Então a indústria trabalha ininterrupta, o pessoal trabalha em escalas, e cada pessoa que fazia aquele processo, que era uma parte só da produção, cada pessoa que fazia aquilo ali fazia de uma forma diferente, da forma que achava que era melhor. A receita é trazida de casa, né? Isso, cada um trazia do seu bolso ali, e de fato, a empresa não tinha padronizado aquilo ali, nenhum dos processos, e aí o Marcelo falou, não, vamos atacar um deles aqui, vamos começar a monitorar hora a hora essa produção, o que está acontecendo, o que está interferindo, né, variando tanto, e vamos atacar um desses processos para a gente já ver, e justamente é isso, assim, só da gente padronizar um dos processos, né, da linha de produção inteira, um deles já trouxe um resultado bastante significativo, né? Então, cada um fazia de um jeito, trouxe, quem que faz melhor aqui? Então, vamos ver quem que tá conseguindo ter maior produtividade aqui e vamos padronizar. Então, esse processo e todo mundo agora vai fazer igual daqui para frente, né? E aí, documentamos, né? Padronizamos esse processo, documentamos, e aí trouxemos essa regularidade de uma forma muito melhor, né? Que o momento que está a Cautinha agora, né, depois desse, foi um desafio, foi um projeto pontual, depois a gente até voltou, fizemos outro trabalho lá, e como você disse, o mercado também mudou bastante, vocês estão nesse momento, desse mar bom, né, da maré do agro, né, vocês estão sendo impulsionados, né, por uma situação econômica também favorável, mas como é que está a Cautinha dentro desse cenário total? Vamos lá, então continuamos crescendo, viemos crescendo ano após ano. Ano passado foi um ano bem desafiador, mas o agro também tem isso, né? Tem os seus momentos que vão exigir mais e tal, mas viemos ainda crescendo. Nossa proposta esse ano ainda é crescer, né? A gente vem estruturando várias áreas também, né? Então trouxemos um diretor de operações para justamente olhar muito melhor para a produção. Pessoas que cuidam especificamente de manutenção, especificamente de produção, então a gente está com um time mais robusto. Também trouxemos uma diretora comercial, né, para trazer muito mais time de campo, muito mais padronização também na área de campo, né, então que a gente olha o Lean ali na fábrica, mas a gente também replica hoje para o campo isso, então trazer mais gente técnica também para o campo, trazer mais time também comercial, e a gente vem crescendo, então ainda assim, surfando nessa onda, com todas essas oportunidades que o agro tem, o nosso mercado, ele é muito grande, né, então a gente trabalha com um fertilizante que ele é basicamente todo de matérias-primas nacionais, então a gente praticamente não importa nada, então ele fomenta também o mercado nacional, ele traz, enfim, diversas soluções aí para o nosso mercado, então a gente está surfando de fato essa onda de crescimento e a gente tem muito mercado ainda pela frente, então instalamos uma segunda linha de produção, né, a gente está aí quase no segundo ano da segunda linha de produção também, então também aumentamos a capacidade produtiva para atender também toda essa demanda de mercado que a gente está querendo trazer. Hoje a capacidade de vocês está, somando as duas plantas, está em quantas toneladas por dia? Puxa, por dia, Marcelo, não sei se eu vou saber te dizer, mas num total, assim, de ano, a gente já tá com... Acho que a gente já tem de umas 100 mil toneladas por aí. E o produto de vocês, ele tem uma aplicação diferenciada no mercado ou ele concorre com muitos produtos similares?
Não, se a gente for pensar em termos de concorrência, vamos lá, né? A gente tem poucos concorrentes diretos hoje no mercado, poucos diretos. A gente tem um produto com bastante tecnologia embarcada, né? Então, no mercado de fertilizantes, a gente trabalha bastante com nutrição, né? Estruturação de solo, nutrição de planta. A gente tem, no mercado de fertilizantes, no geral, o famoso NPK, que o pessoal conhece bastante, que é uma linha de nutrição que trabalha com nitrogênio, fósforo e potássio. A gente não entra nisso aí, né? A gente até tem um produto de alta performance que trabalha com isso aí, mas a nossa maior portfólio é voltado para outro tipo de nutrição, que é uma nutrição que trabalha com cálcio, magnésio, enxofre e outros micronutrientes, né? Então, a gente se complementa nesse mercado, e é um mercado que tem ainda muito a se explorar, né? Então, muita gente ainda está olhando para essa nossa tecnologia, conhecendo ainda essa nossa tecnologia, né? O mercado conhece muito ainda a tecnologia antiga do calcário que você falou, né? Então, o pessoal usa muito essa parte de calagem ainda, mas muito mais voltado para correção de solo, não olhando tanto para nutrição, e a nutrição olhando para cálcio, magnésio e enxofre é tão importante quanto um nitrogênio, fósforo e potássio, né? Então a gente traz essas soluções adicionais, então a gente até chama o nosso fertilizante de essencial, né? Então ele é tão essencial para a planta quanto as outras nutrições, né? E se a gente pensar em indicadores, vamos imaginar que o fertilizante de vocês é uma consultoria dentro do ambiente, lá onde ele é aplicado. Que resultados que ele traz pro cara lá da ponta? Vamos lá, é basicamente aumento de produtividade, né? Então, basicamente, aumento de produtividade. Se a gente for Isso reduz custo também, por com certeza. Assim, se a gente vamos olhar para grandes culturas do Brasil que a gente tem, que é soja e milho, por exemplo. Mais saca de soja, é mais saca de milho, lógico, redução de perda também, né? Então, o nosso produto, ele trabalha muito, então vamos pensar em nutrição, né? Nutrição para planta, assim como é nutrição para gente, né? Se a gente está mais bem nutrido, uma criança que está mais bem nutrida, ela cresce melhor, cresce mais forte, desenvolve mais, né? A planta é exatamente igual. Então, é a gente dar mais nutrientes para a planta, mais condições para ela crescer da melhor forma. Então, hoje no Brasil, a gente está passando por várias situações de estresse hídrico, né? Seja por muita chuva, seja por falta de chuva, né? Em várias regiões do Brasil. O nosso produto vem a ajudar nisso, porque ele enraiza mais, porque ele traz mais nutriente, né? Então, com isso, a gente, de fato, traz mais rendimento para o produtor, né? E a gente fala que a gente reduz as perdas, né, dele. E aumenta a rentabilidade. E aumenta a rentabilidade. Que bacana. E como é que você denominaria, assim, o principal fator que está potencializando o crescimento da Cautim? Puxa, eu acho que tem vários fatores aí que estão trazendo esse crescimento. Lógico que o mercado é um deles, né? O mercado já está trazendo esse crescimento. A gente vem trazendo muita profissionalização. Acho que esse é um ponto bem importante, Vânia, que a gente vem trazendo. O próprio fato da gente querer trazer o Lean para dentro da empresa já é um processo de profissionalização. A gente olhar para os processos, olhar para as pessoas. Então, a gente teve ano passado um olhar bastante forte para pessoas, né? Estruturar bastante a nossa base de pessoas, trazer uma cultura diferenciada para a empresa que representasse a gente, fortalecer essa cultura. E esse ano até viemos olhando muito mais, voltando novamente, né, para o Lean e olhando para processos, para melhorar esses processos, estruturar esses processos. A gente sabe que esse é o segundo passo para a gente agora, para a gente conseguir continuar potencializando esse crescimento. Legal. Dentro voltando um pouquinho para o projeto, né, que a gente queria que você contasse esse case, assim, teve algum momento lá que quando começou a transformação, começou a padronização, o Marcelo entrou com a equipe, né, começou com a implementação das metodologias, que você achou, não, isso não vai dar certo, a gente não vai conseguir esse aumento? É difícil, porque vamos pensar que foi uma semana que o Marcelo teve lá com a gente, né, presencialmente, depois, né, Marcelo? Depois voltava em alguns momentos. Isso, depois foi em alguns momentos à distância e tudo mais.
Eu acho que não é uma coisa que a gente vislumbrava, não é fácil, não é uma coisa que é tão simples de você conseguir todo esse aumento de produtividade, assim. Então, com certeza, né? Mas por isso que a gente trouxe, de fato, a Gemba, porque a gente queria que aquilo ali acontecesse, e quando a gente falou lá nisso, não, claro, a gente vai entregar, né? E aí foi o que de fato aconteceu, que a gente conseguiu toda essa mudança, toda essa melhoria. E por que deu certo? Por que você acha que deu certo? Eu acho que pra gente, o que eu falei antes, eu acho que pra gente o principal fator, eu acho que foi a padronização, para começar. Padronização, gestão à vista, olhar esse hora a hora. Então, quando a gente voltou tanto para manutenção quanto para produção, a gente começar a olhar os números que a gente não olhava com esse critério, com toda essa metodologia, isso influenciou muito e padronizar muito as coisas. Isso trouxe um diferencial absurdo para a produção, e a gente teve alguns altos e baixos até hoje, mas a gente replicando isso, toda essa padronização como um todo, assim, ajudou muito, assim. Eu lembro de um ponto assim que foi bem interessante lá, curioso, porque assim, quando a gente analisa uma empresa, se a gente não olhar a forma correta de medir ela, as pessoas estão trabalhando, né? E as pessoas às vezes entendem errado as coisas, entendem que não está fazendo, não dá resultado, não estão trabalhando. Não é isso. Um momento, por exemplo, tinha um rapaz lá que ele fazia a retirada dos bags, desculpa, ele fazia a retirada dos bags e com a empilhadeira. Porém, no momento que ele fazia essa retirada, a área que era a saída do produto, ela ficava parada, ele deixava enchendo um silo lá, entendeu? Então, aquilo é a saída, é o ponto principal, é onde está gerando o resultado, agrega valor, é o produto pronto para o cliente. E uma ação simples, esse cara que está aqui no silo, ele não pode sair para movimentar a empilhadeira. Tem outros 10, 11 profissionais que podem fazer isso, ele não. Esta mudança já trouxe um resultado muito grande. Então, eu entendo que assim, a empresa está trabalhando, está agregando, porém, às vezes um ponto que você tem que mudar para trabalhar do jeito certo, traz essa mudança. E aí, quando vem essa mudança que ela comentou, é a hora de padronizar. Então, o padrão este cara, ele cuida da saída. E ele monitora isso hora a hora. Aí ele entende, eu tenho uma meta. Qual que é a meta? É 10 toneladas por hora. Ele vai brigar por essa meta. E daí eu lembro até um dia que eu estava ali acompanhando com eles, e o menino lá, que estava lá em cima, onde fica, fazendo toda a mistura, ele faltava mais ou menos uns 10 minutos, ele estava no 8º, e o silo estava abaixo. Ele gritou pro rapaz lá, falta 10 minutos, sai 2. Vai sair. Daí ele, que legal. Então 10 minutos antes de bater a hora, ele estava preocupado com uma meta que até então para ele não existia, porque para ele era trabalhar, ele estava trabalhando. Então clarifica para quem está executando o que eu tenho que entregar, isso faz toda a diferença. Esse caso que você falou mostra uma consciência que ele não tinha, que agora ele estava exercitando, né? Isso. Mostrou que ele se tornou consciente da necessidade de bater aquela meta, olhando para um relógio, faltando 10 minutos. E só de ter a consciência, ele luta por ela, entende? Sim. Para vocês dois, né? Para a Clara, que estava do lado como cliente, o Marcelo, né? Nesse projeto da consultoria técnica, teve alguma coisa curiosa, porque você até comentou, foi meu primeiro projeto dentro de uma empresa de fertilizantes, mas nós sempre falamos, né, que nós não somos especialistas no mercado têxtil, não somos especialistas em fazer comida, fazer alimentos, não somos especialistas na indústria química e de fertilizante, mas nós somos especialistas numa metodologia, né, numa filosofia de gestão, e isso a gente aplica em qualquer negócio. Como é que foi para vocês, assim, teve alguma coisa curiosa, alguma coisa inesperada para você como consultor e para você estando na posição de cliente, esperando uma produtividade que 70% foi fantástico, né, aumentar em 70%, teve alguma coisa curiosa durante esse projeto? Bom, para mim teve, né? Como eu disse, para mim foi um desafio, o ambiente, né? A empresa estava em construção. Então, imagina, era um canteiro de obras na empresa, tinha muita coisa acontecendo, né? Então, para mim, isso foi interessante. A própria matéria-prima é uma matéria-prima que ela gera bastante resíduo, tem bastante poeira, então se ventava, se chovia, tudo isso impactava. Mas um ponto que me marcou muito foram 2. A gente tinha uma reunião diária nessa semana que nós passamos juntos, e a gente puxava numa sala, e ali a gente ia discutindo os números, então, e os números rapidamente eles começaram a evoluir. Então a gente ficou muito feliz assim, com isso naquela semana. Eu lembro que tinha um operador
infelizmente eu não lembro o nome dele agora, mas ele me via chegando, era até engraçado. Pô, professor, que bom que você chegou, vem aqui. Eu tô fazendo alguns testes e eu tenho certeza que agora a gente vai melhorar. Cara, nós vamos fazer 14 por dia, não vai ser 10 por hora. Ele falava assim, vamos fazer 14, não vai ser 10. Porque eu levei pra casa e testei, ele trouxe lá uma goma que ele testou em casa. Testei em casa, parece que é a goma perfeita, que não sei o quê. E eu achei aquilo tão legal, que nós fizemos uma amizade lá, até eu levei um chocolate pra ele um dia para agradecer assim, o esforço dele, sabe? Porque você via que ele estava radiante assim diante do projeto. Ele queria muito que desse certo. E daí eu pensei nesse dia, falei, caramba, né? As pessoas às vezes só estão esperando um pouquinho de atenção. Você troca uma ideia com elas, e aí? Como a gente pode fazer melhor? E ele se sentiu tão engajado que realmente os turnos dele, tipo, batia mesmo o recorde, sabe? Então isso pra mim foi muito curioso, essa experiência que eu tive lá. E comentei isso com o Nicolas na época, com todo o pessoal e tal, o Diego, enfim. Achei muito bacana isso. Antes da Clara falar do ponto de vista dela de alguma coisa curiosa, o que eu lembro na época, né, que a gente sempre no final do dia a gente conversa com os consultores, né, com o nosso time, tem o Edson, tem o Gustavo, o Marcelo, e aí como é que foi o trabalho hoje, como é que as coisas aconteceram lá, e eu lembro que o Marcelo dava um feedback assim muito comum quando ele, né, no final do dia, ele falava, olha, poucas vezes eu trabalhei numa empresa onde eu via os funcionários, os colaboradores com tanta vontade de ajudar a empresa. A Cautim tem pessoas que são apaixonadas pelo negócio. Lembra que você falava bastante sobre isso, nos feedbacks sobre o projeto lá. E isso é muito bom, né? Vocês são abençoados, né? Porque hoje em dia é difícil encontrar tanta gente dentro de uma empresa tão engajado, tão apaixonado pelo negócio, querendo fazer a coisa dar certo. Mas conta você, tem alguma coisa curiosa que aconteceu lá? Vamos lá, acho que uma coisa que você falou, Vânia, eu acho que me remete talvez, não sei se é uma curiosidade, mas eu acho que é algo legal que trouxe o projeto. Vou falar um pouco de mim até, eu acho que particularmente, que nem você falou, essa visão que às vezes a gente tem de achar que, poxa, tem que... Quem trabalha numa indústria de têxtil só vai saber aplicar os mesmos métodos e melhorias para uma indústria têxtil, ou, né, e você nunca, vai ser difícil achar alguém no mercado que trabalhou com uma indústria de fertilizante, que vai saber melhorar o teu processo de fertilizante e tudo mais, né, e eu acho que uma das coisas legais é que justamente trouxe essa visão pra gente, pra mim principalmente, de olhar que, poxa, independente da indústria, independente do que né, do que o Marcelo tinha trabalhado antes, ele conseguiu aplicar todas aquelas metodologias numa empresa que ele nunca tinha visto na vida, que ele trouxe várias curiosidades que ele nunca tinha visto, e isso a gente traz para tudo, né, então às vezes a gente consegue trazer coisas que outras empresas que às vezes nem são do nosso segmento, que às vezes até de serviços, às vezes não é nem indústria, a gente consegue aplicar para o nosso negócio e melhorar o nosso negócio, né, independente do que seja, né? Independente de qual área que seja. Então, isso, eu acho que me revelou algumas coisas legais, assim, de a gente poder realmente aplicar. E a gente vem, então, até fazendo vários processos. O Nicolas hoje mesmo está conhecendo outras indústrias, uma indústria farmacêutica, uma indústria de geradores, né? E a gente consegue trazer muitas coisas para dentro do nosso negócio, melhorias para o nosso negócio, mesmo não sendo exatamente da área, né? Não é isso que faz a diferença. De fato, é a própria metodologia em si, o método em si, que faz toda a diferença, né? Perfeito. Bacana. Bom, queria ouvir de você, quais foram as lições que você levou com o nosso projeto Lean junto à Cautim? Vamos lá, acho que esse é um deles, né? Para mim, particularmente, acho que foi uma grande lição. A parte de padronização, acho que eu já falei umas 2, 3 vezes aqui, mas é de fato uma grande lição que a gente levou e que, de novo, a gente tá levando para todas as áreas, né? Então, vamos falar lá do comercial, que não é nem indústria, né? A gente precisa de padrão de venda, padrão de atendimento, padrão de apresentação técnica, né? Então, a padronização, para mim, foi uma coisa que, e você vê, no dia a dia a gente nem percebia isso, né? Que cada operador ali da goma fazia de uma forma diferente. Poxa, é um mato alto, né? É tão básico, né? Mas, teoricamente é básico. Isso, mas você nem enxerga isso na prática, né? Hoje a gente enxerga a importância de você ter os processos padronizados em todas as áreas, em toda a abrangência de empresa, não só ali na indústria, no chão de fábrica, mas toda a empresa. Então, essa é uma lição para mim que a gente usa hoje, aprendeu lá e usa e aplica hoje, que é padronizar tudo mesmo. Bacana. E aonde que vocês querem chegar com a Cautim?
Olha, muito longe, né? Acho que muito longe. O Nicolas e o seu Jair, eles têm uma visão que vai muito além, assim. Vou te falar a missão que a gente tem e que com esse projeto de cultura a gente mudou até ela e a gente trouxe ano passado, que é fertilizar o mundo e ajudar as pessoas a irem mais longe. Então, eu acho que isso resume aonde a gente quer chegar, que, assim, vamos lá, é no infinito e além, né? Mas é sempre cumprindo essa nossa missão de fertilizar o mundo. Ou a gente está aqui no Brasil, está no Paraguai, mas a gente quer expandir ainda muito mais e sempre está ajudando as pessoas. Então, o que vocês olham, por exemplo, ali quando a gente... Poxa, as pessoas estão ali, elas estão engajadas, é porque a gente quer fazer um trabalho, de fato, de ajudá-las, né, a irem mais longe. Então, isso pra gente é uma missão vai muito longe, assim. Adorei a frase, fertilizar o mundo, como é que é? Fertilizar o mundo e ajudar as pessoas a irem mais longe. Adorei. Bom, obrigada pela participação, obrigada pela tua contribuição. A Clara esteve aqui hoje falando como que a Cauti Fertilizantes aumentou a performance produtiva através da padronização. Muito obrigada, Clara. Eu espero que vocês continuem assim, ao infinito e além, que vocês são muito visionários, muito empreendedores. Obrigada pela tua participação. Imagina. E eu vejo vocês no próximo episódio do podcast Vem Pro Gemba.